capítulo 6, e o direcionamento que eu tive da parte do Senhor foi a gente fazer um pequeno resumo, e o título da nossa mensagem, né, é até um pouco engraçado, né? Na sala de aula com Jesus. O sermão que nós estamos estudando aqui no capítulo 6 de Lucas, ele representa um conjunto de ensinos que fazem o fundamento da fé cristã. Esse sermão, como eu disse a vocês, ele é uma espécie de paralelo com o sermão principal que Jesus prega, que é o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. E esse sermão aqui, que é conhecido como Sermão da Planície, ele traz ensinos bem parecidos e partes, inclusive, que são iguais dos dois sermões. E aqui, e dessa parte aqui do Evangelho de Lucas, e só a Bíblia faz isso, só Deus consegue ter sabedoria a esse ponto, de você pegar uma parte das Escrituras e, se você estudar ela com afinco, com dedicação, você consegue ter uma ideia panorâmica de toda a Escritura. Que coisa maravilhosa, né? Claro que nós devemos meditar em toda a palavra de Deus, e para nós isso deve ser uma fonte de prazer, mas é maravilhoso também entender assim, que quando a gente pega uma parte do Evangelho e estuda com dedicação, como é o caso aqui, a gente consegue ter uma visão panorâmica do plano de Deus, dos propósitos de Deus para com a sua criação. Então eu queria estudar hoje com vocês, como eu disse, fazer uma espécie de resumo desse sermão, como eu já expliquei, chamado Sermão da Planície ou da Planura, que começa no versículo 17, nas curas que Jesus faz, e conclui no final, no último versículo do capítulo 6 ao 49. Então a gente vai tentar passear por toda essa passagem que a gente, eu acho que já há uns 5 encontros que a gente já vem meditando nela, mas o propósito hoje é a gente aproveitar tudo isso que a gente meditou ao longo dessas 2 últimas semanas e extrair uma espécie de resumo no dia de hoje. Amém, irmão? Vamos orar? Ó Pai, graças te damos por mais uma vez, segundo a tua boa vontade, nos reunir em teu nome neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois do ponto de vista humano a situação tem melhorado, pelo menos aparentemente, e sabemos que isso é providência tua, Senhor. Como a tua palavra nos ensina, se comemos, se dormimos e acordamos, é graças a ti. Obrigado, Senhor. Oramos por essa comunidade de Cosme de Farias, em especial, Senhor, por aqui pelo Alto do Cruzeiro, que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, atrair aqueles que são teus, para entrarem pela porta e andarem pelo caminho e serem salvos, segundo a tua boa vontade. Ajuda-nos, na noite de hoje, a usufruirmos da maravilhosa palavra que nos revela a tua vontade boa, perfeita e agradável. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto e apto a receber a divina semente, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, como eu disse, esse sermão a gente pode dividir em alguns pontos. O primeiro ponto dele, que vai do versículo 17 ao 19, Lucas vai falar das curas de Jesus. Dos versículos 20 ao versículo 23, Lucas vai falar das bem-aventuranças. Os versículos 24 a 26, as maldições. Dos versículos 27 ao 31, Jesus fala da vingança. Dos versículos 32 ao 36, de como nós devemos amar o próximo.
Nos versículos 37 e 38, Jesus fala de como nós devemos julgar, como deve ser o nosso julgamento em relação ao que nos circunda. E então Jesus termina apresentando a parábola do cego, do guia cego, e ele apresenta também outras parábolas aqui da árvore dos seus frutos e finalmente os dois construtores, e então ele conclui esse sermão que nós chamamos de sermão da planície. Então vamos começar hoje, vamos começar do versículo 17, diz assim: e descendo com eles parou numa planura onde se encontrava muitos discípulos, perceba, muitos discípulos e seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Perceba que estavam agora reunidos para ouvir Jesus, pessoas inclusive estrangeiras. A gente vai começar a perceber Lucas falando nesse assunto, porque logo no capítulo 7, logo no início do capítulo 7, nós vamos ver a figura de um centurião. O centurião era um líder, né, do exército romano, que era chefe de 100 soldados, daí o nome centurião. E ele vai buscar o auxílio de Jesus no início do capítulo 7. Nós vamos ver que até aqueles que não eram judeus reconheciam o poder que emanava de Jesus e como Jesus era de fato uma pessoa diferenciada. A maioria deles ainda não sabia que Jesus era Deus, ainda não sabia de quem de fato Jesus era, não entendiam muito bem os seus ensinamentos, mas eles podiam notar que Jesus não era uma pessoa comum. Então aqui ele está nessa região, pessoas de vários lugares agora estão vindo até ele, e olhe que nós estamos falando de alguém que havia aparecido há apenas pouco tempo, que até então era um simples carpinteiro da cidade de Nazaré. Quem de fato era famoso na família dele era o seu primo João Batista, mas ele não. Então ele começa a pregar e rapidamente a sua fama cresce. E agora várias pessoas querem ouvi-lo, não só ouvi-lo, mas querem também ser curados, porque sabiam que dele saía poder. Então no versículo 18 lemos que vieram para o ouvirem e serem curados. Percebam, de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. E a gente tem que fazer uma separação entre cura e salvação. Muitas pessoas da igreja vão receber alguma coisa da parte de Deus, vão ter algum pedido satisfeito da parte de Deus, mas em absoluto isso não significa que essas pessoas são salvas. Nós temos o exemplo dos 10 leprosos, e que somente um voltou para agradecer, e só esse que foi salvo. O mesmo exemplo aqui, Jesus está muito provavelmente na cidade de Cafarnaum, e é nessa cidade, lá no Evangelho de Mateus, que Jesus vai repreender e vai dizer para aquelas pessoas que ele havia feito tantos milagres no meio deles, que eles por isso achavam que estavam indo para o céu, mas era exatamente o contrário que estava acontecendo. Eles estavam indo para o inferno, pois eles não estavam se arrependendo dos seus pecados, muito pelo contrário. Eles estavam vendo Jesus como alguém que simplesmente veio para melhorar a vida material deles, circunstancial, e não como aquele que vem para nos reconciliar com Deus por meio do seu sangue. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós confundimos isso muito facilmente. Eu tenho 10 anos de pastoreio, e ao longo desses 10 anos a maioria das pessoas que eu tive contato, elas mediam o seu relacionamento com Deus justamente pelos favores que receberam de Deus. E é assustador isso, né? Pastor, Deus me livrou da morte 10 vezes
E eu digo, e você está fazendo o que agora? Eu estou usando droga, estou roubando, estou matando. Então eu entendi. Como assim? Você está fazendo isso e Deus te livrou de tudo isso? Não estou entendendo. Você ama a Deus? Não ama a Deus, eu tenho um temor muito grande. Como assim você tem um temor? Então a gente vive em dias assim. Então, claro que Deus é na minha vida. Olha o que Ele fez. Olha como é que está o meu comércio, olha o meu emprego, olha a minha fazenda, olhe para isso. Então as pessoas elas vão medindo o afeto de Deus para com elas por meio da vida que elas levam. Quando na verdade nós que estudamos a Bíblia vemos que o justo é salvo debaixo de muita dificuldade, enquanto que são os ímpios que se deleitam nesse mundo que é dominado pelo inimigo. Então, cuidado, para que você não venhamos ter nenhum tipo de engano crescendo no nosso coração. Temos um exemplo de um homem de Deus chamado Asaf, autor do Salmo de número 73, e ele passou por um grande problema que todos nós estamos suscetíveis a passar, se cometermos os mesmos erros, olhar para a prosperidade do ímpio. Então você olha para a prosperidade aparente do ímpio e você diz, não, Deus é na vida dessa pessoa. Como está a vida dela? A minha vida está um bagaço. Então, Asaf foi até a casa de Deus, está lá no Salmo 73, e Deus então revelou a ele o destino final dos ímpios. E aí então Asaf caiu em si. Diz, meu Deus, como eu estava cego, como eu estava agindo como um animal irracional. Essas são as palavras de Asaf. Eu achando que Deus estava fazendo mal para mim, quando na verdade Deus estava fazendo bem, evitando que eu tivesse coisas que me afastassem dele. E essas pessoas que estão recebendo isso, estão recebendo para sua própria destruição. E então ele conclui, e Deus os coloca em lugares escorregadios. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de subir uma montanha, eu já fiz isso, né? E quando você sobe numa montanha, uma das coisas mais perigosas é justamente o fato de você escorregar. As pedras, normalmente elas são cheias de linho, e quanto mais alto você está, pior é a queda. E dependendo da altura, a queda é mortal, né? Então a ideia do Salmo é essa mesmo. Deus os coloca em lugares escorregadios. Então por isso que eles estão aparentemente tão bem. E outro exemplo que a Bíblia fala do ímpio é como o boi que é preparado para virar churrasco. Então vamos imaginar que a gente vai lá na fazenda de Edeval, e lá Edeval está criando umas cabecinhas de gado, assim, coisa pouca, umas 100, 200 cabeças, né? Até porque o irmão é humilde. E aí ele fica sabendo que a gente vai lá evangelizar e que a gente vai passar uma semana evangelizando. E ele diz, não, eu quero no final dessa cruzada evangelística, eu quero separar um bezerro cevado para a gente comer bastante proteína, né, no final da cruzada evangelística. E aí Edeval fala com o amigo dele que toma conta da fazenda e diz, prepara um boi aí, que a gente está indo daqui uns 2, 3 meses. Ele vai pegar esse boi e ele vai separar dos demais, e esse boi que vai ser abatido, ele vai ficar só comendo e bebendo. Em alguns momentos dão até sal para esse boi, para poder beber mais água ainda. E ele não vai, como os outros, passear, para evitar que perca gordura. Ele vai ficar parado para ficar com bastante gordura. E tudo aquilo, você olha de fora, né? E diz, rapaz, que boi sortudo. Ele não precisa andar, a comida vem até ele, a água vem até ele, mas ele está sendo preparado para o abate. Essa é a figura do ímpio. Você quer ser esse boi? Eu não quero. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu disse isso, irmãos? Porque o Senhor Jesus nos apresenta, a partir de agora, aqui no versículo 20, uma nova forma de olharmos a nossa vida. A ideia aqui não é analisar a vida do outro. A ideia daqui é analisar a nossa vida.
Porque nós, comumente, vocês não são espirituais, mas eu, de vez em quando, caio nesse pecado de murmurar diante de circunstâncias bastante adversas. A gente fica muitas vezes frustrado, mas a Bíblia diz que a gente não deveria agir assim. Então Jesus nos ensina a olharmos para a nossa vida da maneira correta, da maneira espiritual. Então, olhando ele para os seus discípulos, perceba, não tinha somente os discípulos de Jesus ali, mas o compromisso de Jesus é com aqueles que se comprometeram com ele. Sim ou não? A Bíblia toda traz esse princípio. Então, assim como o pastor toma conta das ovelhas, essa é a característica do pastor, do bom pastor Cristo. As ovelhas por si, por outro lado, também tem uma característica, segundo a Bíblia. Qual é a característica da ovelha? Elas ouvem a voz do pastor e seguem. Então perceba que há um relacionamento entre o pastor e a ovelha, onde ambos os lados se correlacionam. O pastor cuida com sua própria vida, com bastante amor, mas as ovelhas também o amam e o seguem aonde ele vai. Então, toda vez que apresentas essa figura de Cristo e a sua igreja, sempre há um vínculo pelos dois lados. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia parece que não existe isso. Parece que o compromisso é só da parte de Deus. A gente não tem que fazer nada. A gente, no máximo, se der, a gente vem para o estudo. Mas a gente não faz mais nada. Eu acredito que eu sou cristão, porque eu acredito que eu sou cristão e pronto. Porque eu acredito que Jesus, há 2 anos atrás, veio, nasceu, morreu. Pronto, eu sou cristão. Não, você não é. E naquele grande dia, você vai descobrir que esse cristianismo que você acreditava ter era falso. O cristianismo verdadeiro, irmãos, ele é palpável. É isso que Tiago diz. Você diz que tem fé? Então me mostra. Deixa eu ver a sua fé. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele tem esse mesmo entendimento, que não é só o de Tiago, mas ele diz, pela fé, Moisés fez isso, isso e isso. Pela fé, Abraão fez isso, isso e isso. Pela fé, Noé fez isso, isso e isso. Então, é uma fé que se pega, é uma fé que se vê, é uma fé que é demonstrada. Não é como as pessoas de hoje, que dizem que tem fé, mas não tem obras. Pode tal fé salvar? Não pode. Então Jesus, ele mostra para aqueles que efetivamente têm a fé verdadeira, que eles vão passar por dificuldades, justamente para que essa fé seja aperfeiçoada. Vamos abrir, eu sei que o nosso tempo está enxuto e a gente tem bastante texto para meditar, mas vamos abrir rapidamente na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa falando a respeito desse assunto. Olha que coisa interessante. No versículo de número 3, eu vou já começar daqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, se você é crente, até hoje é pelo poder de Deus. Porque o inimigo tentou de todas as formas nos tirar do caminho do Senhor. Vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém, maravilhoso, né? Aí Pedro agora vai começar a dizer, mas, olha que coisa, nisso exultais, embora, vocês devem de fato ficar alegres. Isso que eu estou dizendo para vocês é maravilhoso. Vocês são salvos, vocês vão morar no céu, e Deus vai confirmar cada dia mais a salvação de vocês, mas é necessário
que sejais contristados. O que é ser contristado? É passar por momentos de adversidade. Essa é a ideia, exatamente. Contristados por várias provações, não é uma, 2, 3, 4, todo tipo de provação, como o Tiago diz na carta dele. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, então não é só passar pela prova, é ser aprovado na prova. A gente estava aqui falando, antes de iniciar o estudo, sobre psicoteste que se faz, né, para tirar a carteira de motorista. Então a gente, então quer dizer que eu pago um valor e eu vou lá e eu sou analisado e pronto. Não, você pode ser reprovado. A gente conhece um irmão que foi reprovado 3 vezes no psicoteste. Então você tem que ser o quê? Aprovado. Nossa. Não é só escrever o nome lá não e pintar uma figurinha, não. O psicólogo tem que achar que você é apto, que você não é um perigo ao trânsito. Então é a mesma coisa na escola. Então vamos imaginar que você vai para a escola todos os dias, ou seja, você é um aluno do ponto de vista da frequência exemplar. Você não falta uma aula. Você senta na primeira cadeira e você chega antes do professor, sai depois dele, mas toda a prova você tira 0. Você acha que você vai passar? Mas eu vou para a aula. Tudo bem que eu durmo. Porque, irmão, uma pessoa ficar a aula inteira olhando para o professor e não aprender nada, essa pessoa estava com a cabeça em outro lugar. Porque ela podia nem ter aprendido muita coisa, mas alguma coisa ela tinha que ter aprendido. Então, a prova é que aquela pessoa só estava ali o quê? O corpo, a alma e a mente estava em um outro ambiente. Então a pessoa tira 0 na primeira unidade, 0 na segunda, 0 na terceira. Agora eu acho que só são 3 unidades, né? Na minha época eram 4. Aí a pessoa é aprovada. Aí a mãe ou o pai chega lá, ou os dois, meu filho vem todo dia para a escola, todo dia, está aqui ó, a presença dele. Mas meu senhor, aqui é a prova dele. Ele disse que 2 mais 2 é 5. Meu pai. Ele escreveu problema com 2 R's. Né? Então, meu senhor, seu filho não estava prestando atenção, né, nas coisas aqui. Então, essa é a questão, irmãos. A gente pensa que, eu sou crente, eu me batizei, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, ou então eu aprendi algum tipo de teologia, ou eu aprendi a teologia que é correta. As doutrinas da graça, eu estudo, eu tenho uma biblioteca muito boa em casa, e assim eu leio bastante. Sim, você não está me dizendo nada. Você vive a fé que você diz que tem? É isso que Jesus fala, é isso que Pedro fala, é isso que Paulo fala, é isso que Tiago fala, e é isso que está faltando na igreja hoje em dia. Hoje em dia na igreja evangélica não falta erudição. Os pastores eles falam, né? Um linguajar rebuscado, os cristãos muitas vezes, determinadas igrejas como a presbiteriana, os membros fazem curso de teologia para se sentirem, né, mais eruditos, mas viver o cristianismo ninguém quer, a começar dos líderes, que só pensam e falam em dinheiro. Então é triste essa realidade, e essas pessoas não estão salvas, elas não estão salvas, mas elas têm certeza absoluta que estão. E Jesus vai dizer aqui que não estão. Então, voltando agora para o nosso sermão, versículo 20 de Lucas 6. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Você é cristão, não é? Sou. Então você vai passar por escassez material. Aqui não é pobreza em espírito, irmãos. Sermão do Monte, Jesus fala bem-aventurados os pobres em espírito. Aqui não, aqui ele está falando de uma pobreza, onde o cristão, por viver como cristão, ele vai passar por escassez material, sim. Então você pode perder o seu emprego, por quê? Porque você é honesto. A pessoa vai dizer, olha, eu quero que você trabalhe aqui comigo, mas aqui a gente trabalha da seguinte forma, a gente assina assim. Não, mas isso não é correto.
Então aí você não vai ser contratado. Aí você pede um emprego. Por quê? Porque você é honesto. Imagina. Mas você é cristão. Então, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A ideia é justamente o ser cristão vai inevitavelmente acarretar prejuízos financeiros à vida dos verdadeiros crentes. Muitas pessoas vão ficar com raiva de você pela palavra que você prega e vive, e essas pessoas vão querer te prejudicar, inclusive financeiramente. Porque Satanás coloca no coração de determinadas pessoas um ódio injustificado, só porque eles são crentes. Inclusive Jesus vai dizer isso. As pessoas vão odiar você porque vocês carregam o meu nome. Então estejam preparados. Depois Jesus diz: bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Jesus diz: olha, pode chegar um momento em que vai faltar até alimento. Você não vai morrer de fome, mas você pode sentir fome. Perceba, o apóstolo Paulo disse que eu senti fome, sede, frio. Sabe? O apóstolo Paulo falou, você fala, meu Deus, mas o apóstolo Paulo tão próximo de Deus assim, mas passou fome. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Porque o cristão chora, irmãos. O cristão não chora por conta de que está sem dinheiro. O cristão chora porque vê a dureza do coração das pessoas em relação ao Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, chorou por isso. Ele diz: e eu repreendi várias vezes, até chorando, determinadas pessoas em Filipos que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o próprio ventre, o destino deles é a perdição eterna. Então Paulo repreendia essas pessoas não se arrependiam, isso trazia uma tristeza sem tamanho para o coração dele. A gente chora quando a gente percebe que entes queridos nossos estão indo para o inferno. A gente chora quando a gente percebe o nosso pecado. Fala, meu Deus, eu já devia estar em outro patamar na esfera espiritual e eu ainda estou aqui. A gente chora, a gente geme. E você acha que lá no capítulo 8 fala desse tipo de oração, de gemidos, né? Então o cristão ele chora muitas vezes insatisfeito com ele mesmo, em relação à sua vida espiritual. Eu já devia estar em outro patamar, ainda estou aqui. Então é um choro nesse aspecto, não um choro por bobagens, um choro por coisas que efetivamente não são importantes de verdade para um cristão. O cristão ele está sempre muito mais preocupado com a sua vida espiritual do que com a sua vida material. Porque ele sabe que a sua vida material é um momento apenas, enquanto que a sua vida espiritual diz respeito a toda a eternidade. E finalmente Jesus conclui: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Eles vão odiar, mas vocês vão fazer o bem, tá certo? E eles vão odiar vocês porque vocês fazem o bem. Por que Caim matou Abel? Porque a obra de Abel era boa e a de Caim era má. Aí ele disse: não vou permitir isso. Coisas que eu já vi na igreja que me trouxe tristeza, a ponto de chorar. Ver irmãos que estavam se dedicando à obra de Deus, e aí outros que não estavam se dedicando, criticando aquele que estava se dedicando. Está vendo ali, está fazendo ali para agradar homens, está fazendo ali. Rapaz, o irmão está fazendo o certo, você devia estar ajudando, você devia estar estimulando, e você está criticando, e você está fazendo o quê? Nada, estou só criticando. Meu papel é criticar, eu sou do diabo, então é mesmo, é do diabo. E me rebelei. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. E quando vos expulsarem da sua companhia, vai ter gente que não vai querer nossa companhia. Eu, por exemplo, eu não sou bem quisto em muitas casas. Tinha um pessoal, no início da caminhada cristã, que se diziam evangélicos, se reuniam numa casa, assim, num apartamento até de classe média alta,
Sempre chamavam para pregar. Depois que eu comecei a pregar assim, mais contundência, nunca mais me convidaram. Por que não chama? Não, meu filho, você viu que ele pregou? Ele está dizendo que o meu irmão, que é ateu, vai para o inferno. Agora vê se pode. E não vai não, é? O ateu vai para onde? Então, quando você prega um evangelho verdadeiro, incomoda o ímpio. Quando você fala, sabe, o senhor é pastor, nada me faltará, Deus vai abençoar, as pessoas estão aqui, meu filho, todo mundo ama, te chama toda vez para você pregar. Mas se você pregar sobre arrependimento, sobre santificação, sobre o juízo vindouro, aí não, aí o negócio vai complicar. Os expulsarão da sua companhia, vos injuriarem. O que significa injuriar alguém? Significa, falar mal, caluniar. Significa inventar coisas contra aquela pessoa e rejeitarem o vosso nome como indigno. Dizer, fulano não vale nada, fulano não vale a comida que come. Não sei como é que tiveram, sabe, a coragem de fazer uma coisa tão gostosa que aquele enroladinho ali pro final do estudo. Que fulano não vale a comida que come. Indigno por causa do Filho do Homem. Perceba a motivação. As pessoas não vão odiar a gente porque o nosso corte de cabelo está fora da moda, ou porque a camisa não é legal. Não, as pessoas não vão gostar de você porque você tem o aroma de Cristo. Isso é o cristão de verdade. Se as pessoas estão te odiando por outros motivos, então reveja. De repente você tem dado motivo sim para as pessoas falarem de você. Mas se você está andando de maneira correta, vai acontecer isso aqui. Regozijai-vos naquele dia. Olha, naquele dia. Alguém já passou por esse dia e se regozijou? Aí não, vai. Eu já conversei com vários irmãos, pastor, eu já passei por essa perseguição, e a pessoa me diz, e eu falei, você se alegrou? Murmureis. Não, irmão, mas ele era para exultar, para se alegrar. Oh Deus, perdoa. Pastor, mas ardeu. Doeu. Então Jesus ele fala de antemão para a gente se alegrar, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha que maravilha. Pois dessa forma procederam seus pais, os antepassados de Israel. Eles eram infiéis e eles perseguiram os verdadeiros profetas. Que o diga Jeremias, como foi perseguido por pregar a verdade. Agora Jesus ele vai dizer que aquilo que o mundo tanto valoriza é um sinal de maldição. Já pensou, irmão? Porque até aqui a gente é como no Sermão do Monte, né? A gente pega aquelas bem-aventuranças, mata no peito, faz um pontinho. Não, é difícil, mas é isso mesmo. Porque não tocou, irmãos, no bolso. Está falando de coisas emocionais, espirituais. Aí agora vai tocar no bolso. Ai de vós, os ricos. Não, pastor, aí não. Quer dizer que eu estou trabalhando tanto. Eu quero ter um pouquinho a mais. Para quando eu estiver assim, sabe, numa idade mais avançada, eu poder ter uma vidinha mais tranquila. Como assim você quer ter uma vidinha mais tranquila aqui nessa terra? Me diga aí, que Bíblia é essa que você está lendo? Não, pastor, mas aí já é exagero. Não pode ter uma coisinha assim, uma segurança financeira, um investimentozinho assim, sabe? Coisinha pouca, de 10 milhões, para dar assim, para render por mês, sei lá, uns 10, 20 mil. Coisinha pouca, bobagem. Não pode querer. Eu queria só ter aqui uns puxadinhos, assim, umas 20 kitnets de aluguel. Só isso que eu quero.
Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Entende, irmãos? E agora eu vou falar algo que vai doer mais ainda. Não, pastor, para aí. Já doeu. Meu filho, riqueza não é o que você está pensando. A gente fala de rico, aí a gente pensa assim, né? Bill Gates. A gente pensa nos 100 mais ricos da revista Forbes. Tem uma revista norte-americana que a especialidade dela é todo ano investigar os mais ricos do mundo, os mais poderosos, os mais influentes. E aí elas publicam, né? Todo ano, né? Os mais ricos do mundo, a quantidade da fortuna deles. Então, não, rico do ponto de vista da Bíblia é quem tem mais do que precisa. Então vamos imaginar que você ganha 10 mil reais e você vive com 5 mil reais. Você é o quê? Muito rico. Não, pastor, sou não. Sou não. Pastor, 5 mil reais não dá para nada. Como é, varão? Dá para nada, pastor. Vamos imaginar que você ganha 3 salários mínimos. É 3 mil, né, isso? 3.300. Mas você é solteiro, não tem custo, não tem gasto, mora na casa do seu pai e sua mãe. Então você gasta por mês 1.000. Todo mês você tem sobrando 2.300. Você é o quê? Rico. Não, pastor, eu estou separando dinheiro para comprar meu carro, minha casa. Não, meu filho, você é rico. Não, pastor, eu estou fazendo meu fundozinho que é para um dia eu ser. Ah, então você quer ser mais. Você percebeu, irmãos, como o nosso coração é avarento? É porque a gente não gosta de falar o que eu estou falando para vocês. Essa verdade que eu estou falando para vocês, dificilmente você vai ouvir em outro lugar. A pessoa vai dizer assim, não, uma pessoa que ganha 100 mil, ela vive muito bem com 50 mil. Aí isso não é verdade. Não, irmão, rico é aquele que tem mais do que efetivamente precisa. A Bíblia diz isso em 2 de Coríntios. Se você colheu mais do que você necessita, pode ter certeza que tem gente que colheu menos. Procure direito, que tem gente para você ajudar, para que em tudo haja igualdade. Não está falando fora da igreja não, está falando dentro da igreja. Então, aqui ele diz, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai, estou tão assim, sabe? Fiquei tão chateado. Aí eu fui naquela sorveteria, pedi logo um sorvete de 20 bolas. Foi mesmo. Mas quando eu fico chateado, sabe o que eu faço? Vou na geladeira, pego um copo de água gelada e bebo. Porque é de graça. Eu só eu desconto tudo na comida. Eu digo, você tem dinheiro para isso? Oh Deus. Você for descontar na comida, meu filho, é na farinha. Ah, mas também eu peguei logo 3 colheres de farinha e botei. Exagerei. Ai vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Aí chega no final, passa a irmã com a bandejinha. Não, irmã, comi caviar na estante. Eu comi uns 2 quilos assim de filé de salmão. E aí tô cheio, né? Não tô comendo esse negócio assim de pão com salsicha. Varão! Isso é coisa de Deus, assim, enroladinho. Mas é isso, irmãos. Tem gente que acha que o que eles têm aqui valem, né? E a gente fica triste com essas pessoas. Eu já fui assim no meu passado. Eu sei o que eu estou falando. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora riem. Então a gente vai conversar com determinadas pessoas, principalmente no ambiente, né, de bar. Dificilmente você vai ver o pessoal chorando em bar, né? Estão sempre sorrindo, sempre contando coisas imorais, falando palavrão, né? E eles estão rindo, porque é a vez de lamentar e chorar. Aqui mesmo na nossa cidade, o pessoal já está arquitetando o carnaval de 2022. A pandemia nem acabou, mas já estão organizando, já teve até uma festa
Teste. Eu digo, rapaz, é muita cara de pau, né? Como a história, meu filho? Imagine, meu filho. E a pandemia nem acabou. Imagine. Então a gente fica assim, né? Que referencial é esse? Que referencial é esse? Agora as igrejas tinham que fechar. Aí você fala assim, é mesmo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Você vai para esse tipo de fé, vamos imaginar que alguém vai desse Réveillon aí, você vai ver alguém chorando? Só na hora de acabar. Oh, já vai acabar, 5 da manhã, tá cedo. Eu cheguei aqui 10 da noite. São 5 da manhã, eu estou 7 horas em pé, consumindo bebida alcoólica e pulando igual um maluco. E eu não estou cansado, eu faria isso mais vezes. Aí uma pessoa vem e fica 1h30 sentado no banco da igreja e descansei. O que você acha que está servindo a Deus melhor? O ímpio, o seu falso Deus, ou o pseudo-crente? 7 horas em pé. E diz que quer mais. 1h30 de culto, sentado. E diz que quer menos. Já imaginou, irmão? Olha o que o irmão falou. Eu nem sabia, mas o irmão falou. De 19 a 2 de janeiro. Mais de 10 dias de festa. E se pudesse, com certeza, eles queriam era o mês todo. A gente estava falando aqui de uma cidade no interior de Pernambuco, que eu já cheguei a conhecer. Eu sou nativo de Pernambuco. A família minha materna é desse estado. E eu já visitei essa cidade. São 30 dias de São João. Caruaru. 30 dias. Sabe o que é isso, irmão? Um mês inteiro. E o pessoal acha pouco. Então isso é o ímpio. Se Deus, na sua providência, não segurasse as rédeas, irmãos, o mundo estava muito pior. O mundo só não está pior porque Deus não deixa. E essa semana também tem um isso que vai proibir qualquer igreja evangélica de entregar nas algeiras. É? Quem vai proibir? Foi, né? É ele e o cão. Porque se a gente for, se Deus mandar, nós iremos. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque isso é o ímpio. Né? O ímpio arrogante, acha que pode fazer tudo. Ai de vós os que estáis fartos, ai de vós os que riem, à vez de lamentar e chorar. Imagine um homem desse no inferno. Ele vai para lá. Não tenha dúvida se ele não se arrepender. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Não é isso que todo mundo quer? Todo mundo quer o quê? Ser bem quisto. Você conhece alguém que diz assim, rapaz, eu quero que todo mundo me odeie. Só se a pessoa for maluca, né? Mas a gente vive, irmãos, num mundo onde as pessoas têm a necessidade de serem aceitas. Por exemplo, irmãos, vou falar um negócio bem honesto assim. Eu não sou muito favorável, eu não dou muito crédito a esse negócio de bullying. O pessoal tem, sabe, falado muito, né? Na minha época eu não tinha isso não, meu filho. Eu era gordo e o pessoal me chamava de gordo mesmo. E eu não tinha trauma com isso não. Gostava de comer mesmo, comia mesmo. Na hora do intervalo eu comia 5 sonhos. Sozinho. Era daí pra lá. Então a pessoa dizia que eu era gordo. Eu sou gordo. Mas e aí, vou fazer o quê? Tomei vergonha na cara quando fiz 17 anos e emagreci 30 quilos. Ah, não é bullying. É, por quê? Porque todo mundo hoje é de porcelana. O pai não pode bater no filho, não pode falar determinadas coisas, senão traumatiza a criança. Tome vergonha, rapaz. Não é como a sociedade está dizendo, não, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando Paulo diz, não vos conformeis a esse mundo, é isso aí. Você não pode aceitar o que a sociedade diz assim, sem coar, sem filtrar. A maioria das coisas que fala, a gente rejeita. É negócio de bullying. Ah, meu pai está falando isso e aquilo de mim. E você está ligando? Você tem
que orar pela pessoa que está lhe perseguindo. Não, é bullying. Tem que ir lá na diretoria, tem que dar queixa. Tem que ir no... Como é o nome daquele negócio de menor? Juizado não, aquele... Conselho tutelar. Tem que ir no conselho tutelar. Tem que fazer, tem que fazer escândalo. Não, meu filho, você é crente, não é crente? Então você é o que perdoa, você é o que suporta. É bullying! Não tem nada de bullying para crente. Para crente é provação. E ele tem que passar por ela e ser aprovado. Ah não, agora os crentes estão de porcelana. Os crentes estão tudo na justiça, processando Deus e o mundo. Ah, fulano olhou torto para mim. Meu filho, você é crente, eu envergonho a sua cara. Ai de vós quando todos os louvarem, porque há essa necessidade de autoaceitação. Você já viu alguém postando foto feia no Facebook? É verdade. Um olho assim. Já viu? É todo mundo ainda usa aquele negócio de Photoshop, né? Faz uns filtros assim para poder a foto ficar, né? E aí a gente para poder ficar bonita a foto. E faz os vídeos, né? Que chama de story, né? Rapaz, esse povo perde tempo. Tem gente que eu conheço assim, né? Que tem... Estou tendo a oportunidade de rever essas pessoas depois de muito tempo. Digo, rapaz, que palhaçada. Aí depois, você não faz nenhum, por quê? Eu vou fazer essa palhaçada. Então, mas o que fazer? Porque fica... Não, pastor, se você fizer uma vez, uma pessoa veio me dizer no passado, que soube que eu era pastor evangélico, pastor, porque o senhor não faz uns stories assim, sabe? Pega assim uns trechos dos cultos, assim, faz umas coisas assim. Isso vai fazer com que você tenha mais seguidores. Eu digo, e quem que é seguidor? Não, meu filho, eu estou seguindo a Cristo. Quem quiser seguir a Cristo, vamos lá junto. Eu não estou querendo mais seguidor para mim. Para mim? Não. Então, ai de vós quando todos vos louvarem. Isso é perigoso. Esses pastores aí que são ovacionados, aplaudidos. Tem aquele que José outro dia falou, que é amigo de Neymar. Ó, o grande testemunho desse pastor é amigo de Neymar. Tem uma foto com o Neymar. E aí isso fez com que ele tivesse mais seguidores ainda que ele já tinha. Esse camarada é pastor evangélico. É sério. Ele pastoreia quem? Primeiro que ele nem é pastor, porque ele tem ovelha. Ele faz apresentações e cobra cachê. E o pessoal chama ele de pastor. Agora, na Bíblia, pastor é outra coisa. Pastor normalmente está preso, né, a uma congregação local, pastoreando um grupo de pessoas e vai dar conta daquilo que falou, daquilo que não falou diante de Deus naquele dia. Não, agora é dita. E todo mundo aplaude. E todo mundo quer chamar, por quê? Porque atrai gente para a igreja, outra igreja. Aumenta as ofertas. Não, irmãos. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Está vendo? Ninguém queria tirar foto com Jeremias, meu filho. Queria? Jeremias chegou a um ponto que ele teve que entregar o rolo para Baruque ler. Quando Baruque leu, disse, rapaz, Baruque, fala a verdade. Quem escreveu isso foi Jeremias, não foi? Aí Baruque disse foi. Rapaz, eu sabia que ele sem vergonha. A gente não deixa ele mais entrar aqui na cidade e agora dá para você. Oi, Baruque. Baruque quase, né? Baruque foi se queixar para Deus. Deus deu um pecado de Baruque. Você quer Baruque? Você quer mais o quê do que a salvação? Tudo bem, Senhor, foi mal. Você já leu Jeremias todo? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a sociedade, ela tem influenciado a gente e criado em nós esse desejo de ser bem, de ser aceito. E para ser aceito pela sociedade, você tem que ter um padrão que ela impõe. Como cristão, a gente não aceita isso não. A gente vive de outra forma. Mas aí as pessoas vão odiar. Mas aí as pessoas vão discutir. Pô, meu filho, nosso compromisso é com Cristo.
Então, continuando, para a gente concluir, ainda falta um pouquinho. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, olha que coisa, perceba, Jesus está aqui no meio do sermão e ele está dizendo, para quem ainda está ouvindo, por quê? Porque na metade aqui, meu filho, tinha gente que disse, quem vai ouvir ele aqui é outro. Você viu o que ele falou? Fico mais aqui. Capítulo 6 de João, você tem uma ideia de como eram os sermões de Jesus. Começava uma galera, depois ia diminuindo. Até ficar, teve um que só ficou os 12. Você já imaginou, irmão? Até os 70 foram embora, só ficou os 12. Lá em João 6, só ficou os 12. O sermão começou, a multidão. Aí Jesus ia pregando que não, vou ficar aqui ouvindo isso. Que eu não posso querer ser rico. Vou ficar aqui ouvindo que eu não posso dar. Não posso viver a minha vida, não posso buscar a minha alegria. Eu estou aqui para ser feliz, rapaz. Então, perceba. Digo, porém, para vós outros que me ouvis. Por quê? Porque nessa altura já tinha um monte de gente que já estava assim, ó. Quem vai ouvir é outro. Eu estou muito mais preocupado agora com outras coisas. Amai os vossos inimigos. Como? Fazei o bem aos que vos odeiam. Por quê? Aí não, mano. Vai continuar. Bendizei os que vos maldizem. Varão, é sério. Orai pelos que vos caluniam. E agora? A pessoa lhe caluniou. O que o mundo faz quando alguém é caluniado? Contrata um advogado, ação de danos morais e processo penal por calúnia. Também a pessoa responde ação penal e ação civil. 2 ações. E aí? O crente faz o quê? Ora. Perdoa. Não, e o dinheiro da ação? Eu até perdoo, até oro. Mas eu quero minha indenização. Oh, Senhor Jesus. Ao que bate em uma face, oferece-lhe também a outra. A ideia, irmãos, não é de provocar a pessoa a continuar lhe batendo. A ideia é de não revidar. Já falei isso aqui. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá todo o que te pede. A ideia de pedir aqui, irmão, não é pedir por favor, não. É pedir, né? Passa o celular. A ideia aqui é essa. É o perverso. E às vezes tem gente que pega essa passagem e diz, me dê 50 reais. Olha aqui, a Bíblia diz que você tem que dar. A pessoa quer 50 reais para usar droga. Você tem que dar. Que a Bíblia disse, dá o que te pede. A Bíblia não disse isso não. A Bíblia está falando do perverso para você não resistir. A gente tem assistido cenas assim dantescas. Pessoas entregando o celular e sendo mortas. Imagine se você não entregar. Perder sua vida por causa de um aparelho de telefone. Ah, mas é iPhone. Que mano é iPhone, rapaz? É inferno, isso sim. Então, a pessoa está dizendo, ei, me dei a carteira, te pediu, não foi? Você foi lá e deu. Teve um amigo de Quinho, que estava indo com ele para a igreja, o ladrão nem chegou a pedir o celular, ele já deu logo. Assaltaram o ônibus, Quinho estava dentro, no ônibus com essa pessoa. Aí ele veio pegando o celular, não foi, Quinho? Aí quando chegou na vez desse jovem, ele já deu logo, não precisou nem pedir. Nem tinha chegado nele, ele já foi dando logo. Então a ideia de pedir é quando perverso. E se alguém levar, percebeu? Levar o que é teu, não entres em demanda. A ideia é, meu irmão, deixa o ladrão. O papel do ladrão é o quê? É roubar. Você é crente, qual é o seu papel? Perdoar. Ah, não, quer dizer que eu vou ficar perdendo sempre. Meu filho, depende do seu ponto de vista. Você quer trocar de lugar com o ladrão? Você queria ser o ladrão? Ou você queria ser a pessoa que é assaltada? Pastor, não queria ser nenhum dos dois. É, meu irmão, mas vai ter momentos que você vai ter que escolher. Você quer ser qual? Você quer ser o assassino? Ou você quer o que morre por amor a Cristo? Ser o que morre.
Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que a gente não seja infectado com um vírus perigoso, muito mais perigoso que o vírus corona, que é o vírus da perversidade. Jesus diz isso em Mateus 24, que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Por quê? Por que o amor vai se esfriar? Porque esse vírus vai entrar em você e você nem vai perceber. As pessoas se tornando cada vez mais perversas, as pessoas te passando para trás, as pessoas que às vezes você, confiou, elas se aproveitam e dão um golpe. Tem uma pessoa muito próxima que eu conheço que levou um golpe do seu irmão. Imagina, seu próprio irmão deu um golpe de não sei quantos R$1.000 nessa pessoa que eu conheço. O próprio irmão. Então, para que isso? O coração se esfriar. O vírus está aí. Será que não pegou você? Da perversidade? Como é que está seu coração? Então, por isso que Jesus diz, o remédio é esse: perdoa, ora, enxerga que essas pessoas estão fazendo mal, mas não é a você, é a elas mesmas. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Trate as pessoas bem. Hoje em dia, irmãos, é assustador como as pessoas tratam os outros pela aparência, Você chega numa loja, se você estiver bem vestido, mesmo que os assaltantes assaltam, você já viu quem assalta a joalheria? Só com terno e gravata. Quando o pessoal de uma joalheria percebe que é assalto, já é tarde demais. O assaltante chegou lá de terno e gravata, com a maleta daquelas caronas, fingiu que estava interessado em alguma peça daquelas e depois anunciou o assalto. Agora, se você chega em algum lugar, com uma roupa um pouquinho usada, as pessoas começam a te olhar de lado. Eu frequento determinados lugares que quando eu chego com o meu carro, todo mundo olha com pena. E aí, quando é que vai ajeitar? Eu digo, meu filho está ajeitado, está andando. Me leva onde eu quero. O irmão ali fica, pastor, e aí? Vamos lá, vamos ajeitar aqui. Eu digo, meu filho, deixa o bichinho como está. Por quê? Porque não é uma questão de aparência. As pessoas do meu passado, por exemplo, quando elas me viam andando com um carro 1.0, eu já fui uma pessoa, todos vocês sabem, já tive uma condição financeira num patamar muito mais elevado, e as pessoas olham e me viam andando num carro 1.0 e dizem, coitadinho, como se eu estivesse achando ruim. Aí quando veio eu feliz, rapaz, é doido. Andando no carro desse, rapaz, se tiver condição de trocar, não. E tem mais, o carro nem é meu. Glória a Deus. É de minha mãe, que me autoriza a andar. Então, glória a Deus pela vida dela, orem por ela, nem crente é. Mas diz, meu filho, você não vai andar de pé não, viu? Andar aqui, tá bom, meu mãe. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, para a gente não perder tempo com coisas que não devem levar nosso tempo. Versículo 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? E aí? Porque é isso que a gente, não é o que a gente faz? Irmãos, se esse versículo de fato fosse praticado, evangélico se separava? Não. Eu não estou falando do que Paulo diz em 1 Coríntios 7, quando o crente incrédulo não é nada daquilo. Mas o que eu estou dizendo é, tem que ter perdão. Tem que ter um amor sacrificial em qualquer tipo de relacionamento, pai e filho, marido e mulher, patrão e empregado, empregado e patrão. Se o patrão atrasou no salário, meu filho, não deseja a morte dele não. Se o funcionário faltou uma semana e não avisou, não deseja a morte dele não. Oh, Senhor Jesus. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Então o pecador faz o quê? Ama os que amam a ele. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa?
Então Jesus diz aqui, irmãos, que a nossa ação de obedecer ao Senhor Jesus não é algo aleatório. Não, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós entendemos que esse mundo aqui é um mundo onde nós estamos sendo provados em relação à nossa fé, como a gente viu lá em Pedro. E essa questão do amor ao próximo é um dos assuntos mais importantes. Eu não sei se vocês são dessa época, eu estou tão velho assim que eu nem sei como é que está mais. Mas na minha época tinham assuntos que valiam mais ponto. Então às vezes tinham provas que tinham peso 2 e tinham provas que tinham peso 1, tinham provas que tinham peso 3, né? Então aqui é o que tem peso mais alto, a questão do amor. Toda vez que você vê a palavra amor, pode ter certeza que essa questão tem o peso mais alto. Porque quando Jesus resumiu tudo, disse: amai a Deus, amai ao próximo. Isso resume tudo. Amor. Então aqui Jesus está falando do quê? Daquilo que tem o peso mais elevado. O amor. Se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles em que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Amai os vossos. Amai os vossos. A gente não está amando os amigos. Imagine, irmão, os amigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem querer nenhuma paga. Imagine. Ó, eu estou lhe dando. Eu estou lhe emprestando, mas me devolva, viu? Se não me devolver, você vai ter que me pagar uma nova. Viu, crente? Meu irmão, nem precisa me emprestar, tome aqui. Que isso, irmão? Mas aí, pastor, aí o pessoal não vai montar. Vai não, filho. Você serve a um Deus. E se alguém fizer alguma coisa com você na qualidade de servo de Deus, você sendo servo de Deus, a pessoa não está fazendo nada a você, a pessoa está fazendo ao Deus que você serve. A questão é se a gente tem vivido como servo de Deus. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, se esperarem uma paga, será grande o vosso galardão. Então Jesus está dizendo, há uma recompensa muito melhor. Há uma recompensa muito melhor do que essas coisas que o mundo nos oferece. O reino de Deus não é comida e bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Irmão, tem promessa melhor do que essa? Imagine. Quer dizer que se você amar o inimigo, você é filho de Deus. Essa é uma das maiores evidências de que você é filho de Deus. Você vai perder sua oportunidade. Pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vos estiver medido, vos medirão também. E aqui essa parte está conectada com a passagem anterior. Jesus está dizendo que há uma recompensa em obedecer. Porque se a gente lê esse trecho aqui, fica parecendo que aquele que obedece a Cristo é um bobão. Só faz perder. Não. Ele está perdendo nessa terra porque ele sabe que o que Cristo oferece para ele é infinitamente melhor do que as coisas que ele tem perdido aqui. É como em Mateus, ele diz: não junteis tesouros na terra, juntei tesouros no céu. E a forma é essa aqui. Você obedece. E aí aparentemente parece que você está perdendo em obedecer. Está dizendo, não, você não está vendo direito. Parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando muito mais.
Porque você está juntando o tesouro num lugar onde ladrão não rouba e aonde o ferrugem não desgasta. Concluindo, irmãos, propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Então Jesus está falando de quem? Os fariseus, que eram os líderes religiosos. Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Jesus está mostrando justamente isso, que há um referencial a ser seguido. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A ideia aqui é, você tem sim que olhar todas as coisas a partir da palavra de Deus, mas você tem que ser mais exigente com você do que com qualquer outro. Se você tem que ser exigente com alguém em relação à Bíblia e aos princípios bíblicos, seja exigente consigo mesmo. Para que daí então você possa auxiliar os seus irmãos no processo de santificação. Mas como eu posso ajudar alguém a ser santo se eu mesmo não vivo em santidade e nem quero? Verdade. Então a ideia aqui não é fique com a sua trave e deixe o irmão com cisco. Não. A ideia é tira a trave do seu e ajuda o seu irmão. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? A ideia é, se você não prestar atenção primeiramente na sua vida, você não vai ter condição de examinar a vida de ninguém. Aquela pessoa que não se autoexamina, ele não tem discernimento para examinar ninguém. Ele está perdido. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se encontre nessa situação. Hipócrita, a ideia é pare de fingir, tira primeiro a trave do teu olho e então, olha que coisa, a ideia aqui, a ideia, como eu disse a você, não é uma ideia de omissão, ninguém julga ninguém. A ideia é, comece julgando você, seja extremamente exigente com você e depois ajude os seus irmãos. O apóstolo Paulo tinha décadas de apóstolo. E Paulo, qual é o pecador? Qual a pessoa mais pecadora que você conhece? Eu. Opa, o que é isso? Sou eu. Porque eu sei o que se passa aqui. Eu consigo ver os seus pecados externos, mas os seus maiores pecados, se você é crente, estão aqui dentro. Porque o crente de verdade, ele está lutando para não pecar. Então, se ele fizer alguma coisa do ponto de vista externo, vão ser poucas coisas. Em nome de Jesus. Porque o verdadeiro cristão não vive em pecado. Mas aqui dentro, a carne e o espírito vão estar sempre lutando, irmão. Por isso que, quanto mais a luz brilha sobre você, mais você enxerga a podridão e a sujeira do pecado que ainda nos acompanha. A gente só vai deixar de ter o pecado quando a gente entrar no céu. Até a porta do céu a gente vai ser tentado a pecar. Por isso essa luta tão grande do cristão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora Jesus diz, não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O Mandeval estava dizendo, lá na terra dele, né, nos 300 hectares que ele tem jaqueira, tem como foi? Graviola, tem mais o que, irmão? Abacate, laranja, imagina, meu filho, passou uma semana lá. Tá vendo? Então aqui ele está dizendo, você conhece a árvore pelo quê? Pela aparência? Não, pelo fruto.
Porque não se colhem figos de espinheiros, e nem abrolhos se vidimam de uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Do bom tesouro que está onde, irmão? No coração. O coração não é o centro dos nossos sentimentos. O coração na Bíblia é o centro das nossas vontades. Vontades. Então um cristão verdadeiro, ele tem um coração regenerado. Ele recebeu de Deus um novo coração. E esse novo coração deseja obedecer a Deus. Embora em alguns momentos não consiga. Mas ele deseja ser. Ele deseja. Porque esse novo coração bate para agradar a Deus. Por isso ele diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Fica 5 minutos do lado de uma pessoa, aí você vê. Fica um dia inteiro do lado de uma pessoa. 5 minutos, às vezes a pessoa consegue te enganar. Mas um dia inteiro, a pessoa vai ver determinadas coisas que não vai conseguir segurar a língua. E ela vai falar. Ela aguenta fingir de crente 1 hora, 2 horas no celular, mas se você ficar o dia inteiro, ela larga. Vai ter uma hora que o rabo vai aparecer. Que o chifre vai aparecer. Que o cheiro de enxofre vai aparecer. É isso que Jesus está dizendo. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. É isso? Sabe, os crentes de hoje, você já viu como eles louvam bonito? Os louvores evangélicos aparecem até nas rádios ímpias como sucesso. Tem louvores evangélicos que são gravados por bandas ímpias. Você fala: o que é isso? Né? Você fala: o que é isso? Essas pessoas fazem shows, cobram cachês altíssimos e se acham servos de Deus. É muita cara de pau. Imagina uma pessoa que é contratada a peso de ouro para palestrar, eu não posso dizer pregar, né? Seria uma ofensa. Para palestrar num congresso teológico. Essa pessoa é esse guia cego que Jesus falou. Quer dizer que ele está indo para um lugar onde as pessoas só vão ter acesso se pagarem. E olha que coisa assustadora, irmãos. Vou até tirar o óculos. As pessoas que fazem esses congressos, nesse período de pandemia, em vez deles abrirem o conteúdo, eles fecharam mais ainda. Porque antes, eles cobravam de quem ia. E eles permitiam que a pessoa assistisse pela internet. Agora não, agora até para assistir pela internet você tem que pagar. Eu falo: rapaz, uma pessoa dessa se chama servo de Deus. Uma pessoa que sabe que vai falar algo que está sendo comercializado em nome de Deus. E a pessoa não enxerga que está fazendo um serviço diabólico, envergonhando o nome de Cristo, difamando o bom caminho do Evangelho. É isso que eles estão fazendo, os doutores de teologia do nosso país. O congresso deles é nesse mês, se eu não me engano. Então cuidado, irmãos. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer: você nunca fez o que eu não? Você estava preocupado com o seu curso de teologia lá nos Estados Unidos? Você estava muito mais preocupado com o livro que você escreveu para falar de que apóstolos não existem? Sim, eu sei que apóstolos não existem, só existem meus 12, mas você precisava escrever um livro sobre isso? Não era muito melhor você ter pregado o Evangelho para quem nunca ouviu? Mas as pessoas, irmãos, como eu disse, elas querem ser vistas como eruditas. Então tem que falar algo assim, né? Ninguém fala.
ser sempre algo novo. Irmãos, eu vou pregar um texto aqui na Bíblia, e quase ninguém prega, sobre a esposa de Caim. Vou provar para vocês biblicamente de que família ela fazia parte. Ah, meu filho, aí esse congresso lota. Agora se alguém disser, eu vou pregar hoje sobre a cruz de Cristo. Ó, varão, de novo. Já ouvi tanto sobre esse tema. A sua reação prova que você ainda não ouviu o suficiente. Porque quem ouve sobre a cruz de Cristo ama e diz, eu quero ouvir de novo. Porque é lá que a gente ouve sobre a nossa salvação e tem a certeza dela. Versículo de número 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então você percebeu? Vir, ouvir, praticar. As pessoas só querem vir, ouvir se der, praticar nem pensar. Você é maluco? Dar dízimo, ofertar, amar o inimigo de jeito nenhum. Enquanto ele fala ali, eu até ouço, mas eu vou praticar isso? Nem morto. Você vai morrer e vai para o inferno. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. Olha que coisa. Mais uma vez, preste atenção nos verbos. Cavou. Alguém já experimentou cavar? Dá trabalho. Olha, irmão, até quem já foi para a praia quando era criança, que cavava aquelas piscininhas de areia para botar água do mar para se achar, né? O dono da piscina, o dono da praia, meu filho, dá um trabalho cavar. Dá ou não dá? Os coveiros hoje em dia, Adam já disse que a vida é fácil, que é num buraco assim que enfia o caixão e parafusa, né? Mas na época assim, de antigamente, que eu ia nos enterros assim, quando eu era menor, cavava, meu filho. Cavei muito. Você chegou a cavar já? Aí cavava, né? Então, cavar dá trabalho, meu filho. Quem aqui já fez a fundação da sua própria casa? O irmão Adams fez, não foi? O irmão Paulinho também já deve ter feito. O irmão Regil chegou a fazer a fundação ou só a laje? A laje, não foi? Ajudou, não foi? Então, cavar dá trabalho, cavar. Mas não, ele não só cavou, ele abriu profunda vala. Quando você está cavando, irmão, seja sincero, tem uma hora que você diz, não, aqui tá bom, né? Mas lá dentro você sabe que não está. Ainda dava para cavar mais um pouquinho aqui, mas uma varão vai dar muito trabalho. Você não achou a rocha ainda? Mas até aqui tá bom. Eu só quero construir uns 5 andares. 5 centímetros de buraco tá bom. Olha. É a edificação da igreja de hoje. Então ele vai lá, ele cava, ele abre profunda vala e ele lança o alicerce sobre a rocha. A ideia é, ele cavou e ele só parou de cavar quando a pá dele bateu na rocha. E para achar a rocha, meu filho, haja cavação. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, a maioria dos evangélicos, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces. Se, irmãos, se você prestar atenção no texto, a ideia aqui é, as duas casas, elas estão juntas e elas são iguais. Quem já teve a oportunidade de passar por aqueles conjuntos habitacionais, que tem assim umas 100 casas, tudo igualzinho a outra. A ideia aqui é essa. Do ponto de vista da terra para cima, as casas são iguais. E elas estão inclusive uma do lado da outra. Agora sim, quem passa, pensa que as duas são iguais. Mas só sabe quem está aqui na casa o quanto ele cavou. E aqui, o quanto não cavou. Ele sabe. Mas quem passa, pensa que as duas casas são iguais. Porque a diferença está embaixo do solo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces.
Então ele edificou, sem alicerces, mas ele edificou. E arrojando o rio contra ela, logo desabou. Você imagina, irmãos, quando o falso crente fechar o olho, onde é que ele vai acordar? O desespero. Mas eu passei a vida inteira na igreja. Eu decorei a harpa cristã toda. Como é que pode ser os corinhos de fogo tudo? Pois é, você está cheio de fogo aqui. Imagine, irmão. Mas eu orava toda noite, eu jejuava. E eu vou acordar aqui. Para que então eu fiz aquele curso fiel de liderança? Para que eu fiz aquela teologia à distância? Imagina o desespero, irmão. Mas ele sabe que ele não fez o que Jesus mandou. Logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E assim termina o capítulo. Então a gente tem que parar e pensar, irmãos. Olha como Jesus começa e termina esse sermão, mostrando que a gente tem que viver a nossa vida como alguém que está caminhando em direção ao céu. Existem regras, existem coisas que a gente tem que abandonar, existem hábitos que a gente tem que começar a cultivar, porque nós estamos indo para o céu. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade. Quando eu era mais novo, antes de ser cristão, eu queria fazer um monte de coisa maluca, né? E uma dessas coisas malucas era subir o Everest. E eu fui estudar uma vez como é que você sobe o Everest. Para você subir uma montanha daquela altura, que é a montanha mais alta do mundo, você não sobe ela de vez, porque se subir ela de vez você morre. Você vai subindo e tem os trechos. Aí você fica determinado tempo numa altitude para o seu corpo se acostumar. Aí você sobe e fica em outro lugar para o seu corpo se adaptar. E tem lugares que você vai, dependendo da altitude e do tempo, que você tem que ir com balão de oxigênio, com aquele cilindro de oxigênio, porque o ar é tão rarefeito. O oxigênio é extremamente rarefeito por conta da altitude. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, a gente está caminhando para o céu, não é isso mesmo? E na Bíblia, sempre que fala do céu, a referência é para baixo ou para cima? E você entendeu a dificuldade? Você está tendo esse cuidado de se analisar se você de fato está subindo as etapas? Você sabia que tem gente que na primeira etapa já disse, não vou mais não. A quantidade de gente que desiste é enorme. Por quê? Porque quando você olha pelas fotos, irmão, você acha que tudo é fácil. E olha que eu estou pegando o exemplo de uma coisa terrena, que basta um esforço humano. E as pessoas desistem, irmão. Porque ela acha, não, eu vou comprar aquele casaco, eu vou comprar aquela mochila de alpinista, a bota de alpinista, eu vou comprar a blusa de alpinista, e aí eu vou subir o Everest. Meu filho, a roupa de alpinista não faz o alpinista. As pessoas têm a mesma filosofia na igreja. Ah, eu vou comprar a roupa de crente. Eu vou ter a Bíblia de crente. Eu vou falar igual a crente, mas eu não quero ser crente. Então você não vai chegar ao céu. E tem mais, irmãos. Você sabia que quando você vai no Everest e sobe lá, há uma probabilidade imensa de você encontrar vários corpos de gente que morreu congelado e não foi enterrado, o corpo ficou lá. Tem gente que nunca acharam o corpo. Por que você acha que a Bíblia diz isso, que a gente acabou de ler? Porque tem um monte de pessoas que estão vivendo, achando que está indo para o céu e não está indo. Não vive o mínimo da fé evangélica. Irmãos, eu converso com pessoas que se dizem cristãos, assustador. A pessoa não quer nada com Cristo.
A pessoa só fala coisas, sabe, cheias de maldade, cheias de dureza, cheias de avareza. A pessoa se acha cristão, ainda te dá paz do Senhor, ainda te dá... Você fala assim, não é possível que a pessoa não está vendo como ela está vivendo. Se eu que estou do lado de fora estou vendo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque é sério. Uma coisa que todos nós deveríamos fazer em algum momento da nossa vida é visitar um cemitério. Porque um dia você passa lá, tem um monte de nome, aí tem a data, 2 datas, não é isso? Que nasceu e a que morreu, não é assim? Um dia, o nome que vai estar ali é o seu, é o meu. E a alma, ela vai comparecer em 2 lugares. Somente em 2 lugares ela pode ir. Não para os 2 simultaneamente. Para um dos 2. Ou para o céu, ou para o inferno. José falou isso terça-feira passada. Mas parece que a ficha não cai. A gente fica o tempo todo sendo enganado pelo diabo. Que nada. Que bobagem. Jesus é amor. Jesus é misericordioso. Ele não é tão exigente assim como esse pastor está falando. A gente tem que viver dessa forma que está escrito aqui na Bíblia. Se fosse, ninguém vai para o céu. São poucos. A preocupação que você tem que ter não é com a quantidade de gente que vai estar lá, não. É se você vai estar lá. Então a gente tem que levar mais a sério a nossa vida espiritual. Muito mais. Muito mais. A gente não está levando a sério como deveria ainda. Que o Senhor nos ajude. Ó, Deus vai começar de mim, Senhor. Sabemos, Senhor, que o teu fardo é leve, que o teu jugo é suave. Mas aprendemos também que isso é para aqueles que são mansos e humildes. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos essas pessoas que são mansamente guiadas pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos contados com os rebeldes, Senhor, que constantemente se colocam em oposição aos teus claros mandamentos. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa enganar a nós mesmos em uma vã esperança, em uma vã confiança de que estamos seguros quando na verdade não estamos. Ó Senhor, existem tantos falsos profetas hoje, como existiram no passado, dizendo paz, paz, quando na verdade sabemos que não há paz entre o homem e Deus sem Cristo e sem arrependimento. Ó Senhor Jesus, de fato, temos em nós as claras, visíveis, incontestáveis evidências de que somos filhos de Deus. Que não venhamos a viver em dúvida em relação à nossa própria salvação e nem uma falsa certeza, mas que tenhamos uma vida espiritual condizente com o chamado, que possamos viver em comunhão contigo aqui na terra, como nosso irmão do passado, Enoque. Ele andou contigo, ele andou com o Senhor, e o Senhor o tomou para si. Que assim seja as nossas vidas, Senhor. Uma vida de constante caminhar contigo. E que a nossa alegria esteja no fato
de que estamos cada vez mais próximos do céu. E não venhamos a criar expectativas nas coisas terrenas, pois se assim fizermos, seremos sempre frustrados. Ajuda-nos a enxergar as circunstâncias, a nossa vida, da forma correta. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga ao seu irmão: irmão, oi para o pastor pregar menos na semana que vem.